dia. Tudo bem? Tá bom. Mas ele, eu vou aqui te receber e te saudar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Você que está na luta aqui conosco há tantos anos. É maravilhoso te receber. E eu queria te saudar e dizer aqui, o seu conhecimento, da sua formação. O Marzene, além de ser uma pessoa de luta, que luta pelo meio ambiente, que luta pelas nossas águas, uma pessoa que tem uma análise crítica mesmo na nossa sociedade muito interessante. Ele é engenheiro de saneamento básico. Olha aí, se alguém tem interesse na área, olha só, um profissional maravilhoso para conversar. Engenheiro em saneamento básico químical, formado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, tecnólogo mecânico formado pela FAPEC, e tem muita experiência na Sabesp, E, gente, é realmente uma pessoa, um monstro aqui, desse assunto. Então, bora lá. Vamos ver. Vamos começar. Nossa conversa hoje é sobre água. A Érica me perguntou qual o tema da palestra. Eu sugeri que fosse água e perspectivas para as próximas décadas. A ideia é essa. Então vamos lá, a ideia para a gente começar. Isso aqui você já deve ter visto um monte de vezes, né? Quanto que tem de água no planeta, isso aqui todo mundo já sabe, eu acho que tem que saltear. Nós temos mais ou menos aí 97,5 de água salgada, 2,5 de água doce. Só que esses 2,5, 3 de água doce, a maior parte fica lá nas calotas polares, lá na Antártica, no Ártico, né? E só 0,3% dessa água doce que fica nos rios e lagos, que é onde a gente utiliza. Então a água doce que nós utilizamos é bem pouca, não é muita. Só que daria para todo mundo usar com tranquilidade. Esse slide é bastante antigo. Eu faço essa palestra há mais ou menos 25 anos. E esse slide aqui eu uso há mais ou menos esse tempo. Eu guardei só para mostrar para vocês como que a coisa vem mudando. Eu não atualizei esses dados de propósito. Depois vai falar mais sobre isso. Veja só como em cada região vem reduzindo a quantidade de água. Olha, 1950, 1960, 70, 80 e 2000. Em cada continente, quanto que vem reduzindo de água por pessoa por ano? Então há uma redução significativa. E aqui nós temos que dizer por quê. Primeiro, há um aumento do número de pessoas? Sim, aumento do número de pessoas. Então, quando você divide por alguma coisa que aumenta, então o resultado vai ser menor. Mas não é só isso, nós estamos reduzindo a quantidade de água disponível para nós. Por que é isso? Primeiro, a água das calotas polares está derretendo e se misturando com água salgada. Então, era água doce e deixou de ser água doce para ser água salgada, que misturou. Segundo, tem desertificação. Várias regiões do planeta estão desertificando. Inclusive aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, tem faixas já desertificadas. Então, por isso, a gente vem reduzindo. E por que isso acontece? Primeiro, pelo desmatamento. Há um desmatamento muito grande em algumas regiões. Já foram devastadas e outras continuam devastando. Um exemplo desse é o Brasil. Aqui nós vamos ver, por exemplo, onde a escassez de água é mais crítica. Por exemplo, vamos pegar aqui, é o momento hoje. Onde é que está tendo a maior treta do mundo hoje? Lá no Oriente Médio, certo? Aqui, ó, Arábia Saudita, aqui o Irã, Estreito de Hormuz, aqui o Irã. Esta região aqui do Oriente Médio tem pouca água. Lá praticamente você não acha um rio. No Irã, na Arábia Saudita, você praticamente não acha um rio. E essa região ela tem uma
um déficit muito grande. E é uma região que tem mais ou menos aí em torno de 300 milhões de pessoas. E esse pessoal, para sobreviver, precisa do quê? De dessalinizar a água do mar. Que é um processo extremamente caro, mas é assim que tem que sobreviver. E agora, com essa guerra que está tendo lá, não é o tema da nossa conversa aqui hoje, mas com essa guerra que está lá, um grande risco é o ataque às usinas de dessalinização. Pode ter que aquela população mudar de uma hora para outra para sobreviver. Se, por exemplo, houver um ataque generalizado, massivo, nas usinas de dessalinização, a população fica sem água, tem que mudar de repente, de uma hora para outra, senão vai morrer de sede, né? E a maior concentração de dessalinizadores, ou de usinas de dessalinização, está justamente na Arábia Saudita, mais ou menos aí em torno de 1.500 a 2.000 usinas. O Irã tem cerca de 150, 200, e Israel cerca de 10. Muita gente acha que Israel é o país que mais tem usina de dessalinização. Não é, a Arábia Saudita de longe a maior. Vamos lá. Como eu tinha falado, 300 milhões de pessoas, 5.000 usinas só naquela região de dessalinização. A maior concentração na Arábia Saudita, que a região domina a tecnologia de dessalinização. Aqui está uma usina na Arábia Saudita. Parece uma usina de petróleo, não é? Parece uma fábrica, pode ser uma fábrica d'água, né? Tem que transformar água salgada em água doce. A próxima usina fica na Itália. A Europa também tem problema de água, não tem muita água. E como que essa água ela é usada no mundo? Como é utilizada? Mais ou menos 70% é a agricultura, mais ou menos 22% é a indústria que utiliza. E a população usa mais ou menos quanto? Uns 8%. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, de leve. Quando pedem para economizar, pedem para economizar onde? Nos 8%? Nos 22%? Nos 70%? Engraçado, não? Parece uma coisa contraditória? A gente precisa entender que quem domina os 22% e os 70% é justamente quem tem muita grana. E esses caras são meio ilimitados. Os governos colocam limite para eles, porque eles mandam nos governos, né? Aqui temos o nosso Brasil, gigante por natureza, né? Belo, o país mais rico em água do mundo. E aqui nós temos o que chamamos de rios voadores. Provavelmente vocês também já conhecem isso. Essa região aqui é bastante quente. Fica ali justamente no Equador, né? Região quente. Ali aquece a água evapora, cai aqui na floresta amazônica, evapora de novo, evapotranspiração das árvores. O vento joga mais para frente e ela encontra aqui a cordilheira dos Andes. Vocês conhecem bem essa cadeia de montanhas aqui, não é? Isso aqui é uma barreira natural para a passagem dessa massa de ar úmida, que a gente chama de rios voadores. Esses rios voadores, eles chovem, a água cai e as árvores jogam de novo para cima. Veja só que coisa interessante. A água da Amazônia abastece aqui, nossa região, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é abastecido pela água da Amazônia. Mas aí tem um problema. Tem um problema que a gente precisa conversar entre nós. O que é que está acontecendo nessa região aqui? Está vendo o quê? Desmatamento. Se houver desmatamento, o que acontece com essa massa de ar aqui? Ela vai ser reduzida. E aí a gente começa a ter períodos de estiagem prolongados, inclusive.
tendo nessas regiões aqui. Volta e meia tem seca aqui, tem aquela chuva torrencial que parece que São Pedro jogou de balde, né? De tambor água para cá, não foi pingada, né? Tá certo? Aqui está a quantidade de água em cada região. Vocês podem ver que a Amazônia tem muita água, a região muito rica em água, quase 60% da água está na Amazônia, só que lá só tem 8% das pessoas. Já em nossa região a gente tem mais ou menos em torno de 40% da população, 42%, e temos só 6% de água. Então, apesar da gente ter bastante água aqui, não é uma região pobre em água, mas nós temos muita gente. Temos muita gente. O Nordeste tem só 3% da água do país. O Sul, aqui já, e o Centro-Oeste tem bastante água. E no Brasil, como que é a utilização da água? Mais ou menos igual ao mundo: 72% para a agricultura, 22% para a indústria e 6% para nós, pobres mortais, né? É isso? Turma, aqui em São Paulo não é bem essa distribuição. Aqui, por exemplo, em Imbu, não é essa distribuição. Aqui é mais ou menos 50%, quase 50% para a indústria e quase 50% para moradores, as pessoas. Porque nós temos pouca agricultura nessa região. Na Grande São Paulo quase não temos agricultura, né? A Adriana estava falando da alimentação vegana, né? Olha só que interessante. Nós fomos educados a consumir muita proteína animal. De tempos para cá, isso vem aumentando muito. Eu me lembro que no meu tempo de criança, a gente comia carne uma vez por semana, mais ou menos. Hoje é normal as pessoas comerem carne todos os dias, proteína animal todos os dias. Mas quanto é que custa isso? Tem um custo em água. 1 quilo de café custa 20 mil litros de água. 1 quilo de carne bovina custa 17 mil litros de água. Quando nós comemos 1 quilo de carne, a gente está absorvendo o equivalente a 17 mil litros de água. E o Brasil é um grande exportador disso tudo aqui: café, milho. O Brasil é o maior exportador em várias coisas. E aí a gente está exportando água embutida. A gente chama de água virtual, mas é uma equivalência em água. Não é bem água virtual, porque não tem água virtual. É uma equivalência, né? Turma, isso aqui a gente precisa questionar muito. Por quê? Não os dados, mas esse consumo absurdo para exportação. A gente está produzindo soja em larga escala e praticamente a gente não consome. Só que para produzir soja, os caras criam desertos verdes que não tem nada ali. E aquele rio voador que eu mostrei lá no início, ele é interrompido, porque as raízes da soja são muito pequenas, elas não conseguem sugar a água e jogar para a atmosfera. Então não tem troca de água do solo para a atmosfera. Então isso impacta diretamente no ambiente. Aqui tem outro problema no Brasil. Nós temos muita água, é verdade. Ela não está distribuída conforme a população se distribui pelo território. Mas nós temos um outro problema. Não só o mau uso da água, mas a contaminação da água. Vejam a quantidade de produtos cancerígenos, por exemplo, que é jogado na água. São produtos que normalmente são agrotóxicos. Então esse meu mapa eu preservei, inclusive, como estava na página lá, porque lá você pode clicar nessa página que está aqui, o endereço está aqui, não? O endereço, é nessa página que eu coloquei. Então você pode clicar e procurar o município. Você pode procurar, por exemplo,
muitas artes, ver como é que está lá, como é que está aqui a água do nosso município com relação a esses produtos que são prejudiciais para a nossa saúde. São produtos, por exemplo, que podem causar doenças de vários tipos, inclusive o câncer, né? E aqui está São Paulo. São Paulo era assim no início, muita mata atlântica, depois foi reduzindo, e hoje está assim, está desse jeito. Praticamente dizimamos a Mata Atlântica de São Paulo. Quando vocês chegarem em casa, se vocês forem conversar com as pessoas mais velhas, pais, avós, pergunte uma coisa para eles: se São Paulo era chamada de Terra da Garoa, e por quê? Terra da Garoa, por quê? Turma, a gente ficava semanas com a névoa e neblinando o tempo inteiro. Isso acabou. Nós não temos mais isso. É uma mudança ambiental que é perceptível para mim, para a pessoa que já nasceu aqui, que tem mais de 30, 40 anos. É perceptível. Não é uma coisa que o cientista está falando e algumas pessoas falam: sei não, eu não acredito nisso. Isso é diferente. A gente está vendo. Era a Terra da Garoa e não é mais. E por que não é mais a Terra da Garoa? Porque houve uma devastação ambiental. Não tem a transmissão daquela massa líquida de ar para cá. Aí se me pergunta o seguinte: reduziu a quantidade de chuvas? A quantidade de chuvas reduziu. A precipitação, a quantidade de água reduziu, que cai aqui? Não reduziu. Olha só, a quantidade de chuvas que cai reduziu. Tem menos chuva hoje. Só que a quantidade de água ela permanece mais ou menos igual. O que acontece? Nós temos períodos de muita seca. A gente está se aproximando daquele modelo do Nordeste, de ali, daquele clima do Nordeste, né, do semiárido. E tem período que cai chuva e inunda tudo. Vocês estão percebendo que cada vez está mais comum ter inundações? Porque a chuva cai em poucos dias, um mês, ou 2 ou 3. Aqui em São Paulo a gente está reduzindo o tempo chuvoso para 3 meses, 4 meses. Começa em outubro e vai até o mês de março e abril no máximo. E aqui nós temos como é que está a segurança hídrica em São Paulo. Olha, veja só, essa região aqui vermelha diz que nós estamos em um estado crítico. Ou a água pode faltar. Pode. Nesse local aqui já falta. E com muita frequência aqui falta em períodos longos, inclusive, ali para a região de Bauru e tal. E aqui na Grande São Paulo, aqui ó, em Campinas, a gente também está no estado de crítico e que há insegurança hídrica. Vou falar uma coisa para vocês: isso aqui não é nenhuma profecia, eu não tenho esse tipo de capacidade. Nós corremos o risco de ficar sem água, de acabar a água aqui em São Paulo de uma hora para outra. Esse ano aqui, ele não está descartado ainda. Felizmente choveu muito, mas a gente já fazia as contas de que faltaria água no final desse ano aqui. E é um colapso. Sabe o que é colapso? Acaba e pronto. Se São Pedro não der um jeito, é arriscado a gente ficar sem água alguns dias, e muitos dias, semanas, como aconteceu com Itu em 2014, que ficou lá, teve região que ficou 2 meses sem água. 2 meses. Sobre a questão aqui da Sabesp. No estado hoje, a Sabesp, onde ela atua, a Sabesp foi vendida, vocês estão sabendo?
foi privatizada, né? Então agora quem domina a água aqui em São Paulo é quem? É uma empresa privada, com interesse no lucro. Quando vender a Sabesp, a situação atual é essa: 99,6% da população já tem água encanada. No estado é 99%. Vocês têm ideia de quanto que é a meta para daqui a 3 anos, 2029? É de 99% de água. Então, não vai ter expansão nenhuma. Privatizar, dizendo, vai melhorar, mas para quem já tem mais abastecimento do que eles estão pretendendo. Com relação ao esgoto, a coleta hoje no estado é de 85% e o tratamento é 75%. A Sabesp coleta 85%, trata 75% desses 85%, vai dar mais ou menos aí 8.156 ou 60% do total. E o resto do esgoto vai para onde? Vai para onde o esgoto que ela coleta e não trata? Alguém sabe dizer para onde vai o esgoto que a Sabesp coleta e não trata? Vai para o córrego, vai para o rio e depois vai para a represa. A meta é 90% até 2029. E aqui em Imbu, como é que é a coisa? Aqui em Imbu, 99,8% da população tem água encanada. 79% das pessoas têm rede de esgoto em casa. Só que somente 55% desse 79% vai para tratamento. E o tratamento daqui, vocês têm ideia de onde que é? Não? Lá em Barueri. Na estação de tratamento de esgoto de Barueri. Tem que andar quilômetros até lá. Eu acho isso uma insanidade. Eu discutia isso direto da Sabesp. Eu achava uma insanidade ficar fazendo uma estação de tratamento lá no fim do mundo, para ficar dependendo de coletores troncos, redes enormes, profundas para chegar até lá. Poderia fazer pequenas estações em municípios, bairros, que poderia solucionar muito rapidamente. Turma, e aí a gente tem agora, eu queria discutir com vocês muito rapidamente, os conflitos pela água que tem pelo mundo. Existem vários conflitos. A água, como eu falei para vocês, ela está cada vez mais escassa. Ela está acabando aos poucos. Não vai acabar. A água do planeta não vai acabar. A água potável, aquela que nós vamos utilizar, está aqui. A impressão que está cada vez mais difícil. E agora tem um elemento novo, que são os data centers. Eles ainda não têm um consumo significativo, mas eles estão crescendo muito. Então, cada vez mais demanda água. É talvez um crescimento mais acelerado que tem nos últimos anos dos data centers. Isso é um problema. Eles usam para que essa água? Para refrigerar os equipamentos. São grandes equipamentos de ar-condicionados que utilizam água e só o vento passa pelas GPUs ali, né, pelo sistema de computação deles. A água está deixando cada vez mais de ser um bem comum para ser um bem privado. Ela está deixando de ser um bem comum. O que é um bem comum? Um bem comum todo mundo pode usar. Por exemplo, o ar é um bem comum, não é? Todo mundo pode respirar. A água também é um bem comum. Todo mundo pode chegar no rio e encher lá o balde d'água e levar para casa. Só que grupos privados estão dominando a água. E com isso a gente começa a ter conflitos cada vez mais frequentes pela água. Esses conflitos, eles acontecem
países, entre cidades, entre grupos econômicos. Por exemplo, não está muito longe de vocês aqui. Nós temos uma disputa por água da região metropolitana de São Paulo com a região de Campinas, porque nós utilizamos a água do Cantareira e eles também utilizam. Nós temos um problema de disputa de água entre São Paulo e o Rio de Janeiro, porque nós utilizamos a água do Paraíba do Sul e fizemos uma transposição do sistema Cantareira, e também utilizamos o Vale do Paraíba, não é? Então tem uma disputa no Rio de Janeiro, e lá eles têm falta de água. Aqui também temos. Mas nós já tivemos conflitos mais acirrados. Por exemplo, Cochabamba, na Bolívia, quando foi privatizada a água lá, o pau quebrou, o povo foi para a rua, porque na época os caras queriam fazer uma lei que até proibia as pessoas de coletar água de chuva, para poder viabilizar mais o lucro da empresa. Nós tivemos um conflito em Correntina, na Bahia, onde uma empresa colocou várias bombas para pegar água no rio, e a população da cidade dizia que ia ficar sem água. Ela achava, ela tinha praticamente certeza. E a população foi lá e quebrou essas bombas. É interessante, quase metade da cidade foi dessa manifestação. Quase, é impressionante aí. A população se envolveu e a empresa, ela teve que remover as bombas. Nós tivemos aqui em Itu, como eu já citei, Itu foi um caso que tinha uma empresa, por exemplo, que utilizava muita água, ela sugava do subsolo, e aí comprometia as represas, e a empresa de saneamento era privada. A população forçou em tempo de reestatizar. Mas nós temos um risco de colapso aqui na região metropolitana, como eu falei para vocês. Por exemplo, hoje nós temos quase 56% da água reservada. Isso não chega até o final do ano. Tem que chover daqui para frente mais um pouco, senão não chega. No ano passado, a gente tinha 58%. Quase não chegou no final desse ano. Em 2024, a gente tinha 80%. Felizmente, esse ano choveu bem, aí no mês de janeiro, fevereiro, março. Senão, a gente estaria em uma situação aqui muito complicada. E aí vem a privatização da Sabesp, que aumenta o conflito. Por que aumenta? A Sabesp, a partir de 1990, ela não dependia mais de dinheiro público, porque ela é uma empresa, apesar de ser uma empresa de economia mista, ela dava muito lucro. Então ela pegava seu lucro e investia a partir de 1990. Aí chegou um sujeito carioca, veio governar São Paulo e falou o seguinte: não, a gente tem que vender a Sabesp para melhorar o saneamento. Turma, essa é a balela, a mentira mais mal contada que existe. Por quê? Eles venderam 32% das ações em 14,8 bilhões de reais. Só que a Sabesp, só em 2024, 2025, deu 18 bilhões de reais de lucro. Esses 32% que deu 14 bilhões de reais, foi considerado que a empresa valia 46 bilhões. Se continuar nesse ritmo de lucro, em 5 anos, o lucro da empresa vai ser os 46 bilhões. Você percebe que tem alguma coisa errada aí? Como é que o lucro da empresa em 5 anos cobre o seu valor? E quando é que a gente considera, turma, que a água é um bem comum ou é um bem privado? Se o uso for livre, é bem comum. Se o uso estiver controlado por uma pessoa ou por um grupo, é água privada. O açude cercado, por exemplo, é água privada. A
água em tubulações de uma empresa é água privada, não dá para você ir lá e pegar. Água engarrafada é água privada, você tem que comprar para tomar, certo ou não? Isso é privado. E qual que é a ideia que os caras têm para privatizar a água? O sistema de saneamento, que tem grande reflexo sobre a água. Ele diz que tem 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário, isso é verdade. Ele diz que tem 35 milhões de pessoas sem água enganada, também é verdade. Eles falam que o setor privado é mais eficiente. Aqui tem um problema. Ser mais eficiente não significa ser melhor. Ser mais eficiente significa que gastou menos. Certo? Gastou menos, ou fez mais rápido. Não significa que é melhor. No serviço público, a gente fala que tem que ser eficiente, eficaz e efetivo. Efetivo quando tem impacto, quando tem resultado, né? E eles falam que o setor público não tem dinheiro. Eles falam que o setor público não tem dinheiro. O problema é que todas as empresas privatizadas foram onde buscar dinheiro? No governo. Pô, não é o governo que não tem dinheiro? Mas como é que o governo não tem dinheiro e é quem empresta o setor privado que tem? Não tem alguma coisa errada nessa história, não? Quer dizer que o governo federal não tem dinheiro. E ele empresta dinheiro para o cara que tem? Está errado isso? Segunda coisa. As regiões distantes e pouco lucrativas, normalmente a iniciativa privada não entra. Por exemplo, você não vê escola privada, hospital privado em cidade muito pequena, porque não é lucrativo. O saneamento também é assim. Terceira coisa, como é que o governo ele atende as cidades pequenas? A gente chama de subsídio cruzado. Onde tem lucro, a gente joga para lá. A gente faz o serviço público em outro lugar. E esse serviço da SABEC de água, a gente chama de monopólio natural. O que é monopólio natural? Você não consegue colocar 3 empresas de saneamento para colocar 3 redes de água na frente da sua casa. Você fala, ó, hoje eu não quero comprar água na SABEC, eu vou comprar da empresa X. Não dá para fazer isso. Porque é muito caro trazer de longe e fazer toda a instalação. Então isso é monopólio natural, não dá para ter concorrência, disputa entre empresas. Então toda vez que entra o setor privado, no setor de infraestrutura, a gente tem uma queda na qualidade, a gente tem falta de transparência, a gente tem aumento da tarifa. Vocês vão ver isso, os pais de você reclamam de casa que vai ter aumento da tarifa. E aumento da tarifa muitas vezes ele não é direto, ele é indireto. Ele pode ser de outra forma. Os caras podem mudar o hidrômetro da tua casa e aí tua conta explode. Os caras podem fechar a água durante a noite. Aí durante o dia, quando ela chega, vem ar na rede e faz teu hidrômetro girar. Tá certo? Inclusive isso é um problema grave, não só por causa do ar, mas que toda vez que falta água, há risco de contaminação da água que está dentro da população. Tá certo? E há uma contradição com a tendência mundial. O mundo inteiro está reestatizando sistemas de água. Por exemplo, a Alemanha reestatizou Berlim, França reestatizou Paris, Estados Unidos reestatizou Atlanta, por exemplo, Reino Unido, Espanha, vários países estão reestatizando justamente porque o governo tem que, se deixar na mão de uma empresa para fazer serviço, essa empresa vai explorar a população e não vai ter tanto cuidado em manter a qualidade. Tem casos de privatizações, a gente deixa para outro momento, beleza?
Como já tem aqui os 33 minutos, passei 3 minutos, a gente vai fazer nossa conversa. Aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Obrigada, Marcelo, por tanta informação. Gente, olha, a gente tem um grupo aqui no WhatsApp de vocês e o Marzene está liderando essa apresentação para vocês, tá? Todas essas informações para vocês poderem fazer trabalho. Quando a gente receber a doutora Yara aqui na primeira palestra, ó, vou pedir um pouquinho de silêncio aqui no cantinho, só para dar um recadinho. A gente recebeu a doutora Yara, ela falou, gente, isso aqui é tudo assunto para a cidadania de vocês, para a formação de vocês e também para o Enem. Vocês lembram disso? Tem muita informação interessante nessa palestra aqui que vocês podem usar para fazer uma bela dissertação do Enem, né, Silvia? Sim. Então, Marcelo, eu queria fazer aqui algumas perguntas para você, para a gente afinar aqui com a moçada. Gente, todo mundo sabe o que é privatização? Tudo bem? E estatização também? Né? Então, a empresa privada, como o parceiro falou, é a empresa que gera lucro, e a empresa estatal é a empresa pública que gera recurso público. Né, Marcelo? Você pode explicar para a gente, Marcelo, como é que funciona a Sabesp antes e depois, quando ela era estatizada e agora quando ela é privatizada? Bom, a Sabesp ela era uma empresa de economia mista. O governo tinha a maior parte das ações e tinha uma outra parte das ações que estava na Bolsa de Valores. Isso é uma crítica que a gente fazia porque ela funcionava meio como empresa privada. Uma empresa de economia mista ela é meio estatal e meio privada. Uma empresa estatal ela só tem ações do governo. E uma empresa privada é só do setor privado, tem donos, dá para você apontar, tal dono tal pessoa é dono dela. Ou então ela tem as ações pulverizadas na bolsa, que aí vai ter um fundo de ação lá. Mas veja só, empresa privada tem dono, empresa estatal, o governo é dono dessa empresa e não necessariamente tem que dar lucro. Muitas vezes não precisa dar lucro, porque ela está voltada para o bem-estar da população. Por exemplo, R$1 colocado no saneamento básico economiza R$5 em saúde pública, porque as pessoas vão ficar menos doentes. Então, internações por diarreia, por vários tipos de doença de pele, de estômago, vão ser evitadas se tiver saneamento básico. Então, não necessariamente uma empresa pública ela precisa dar lucro. No caso da Sabesp, ela dava lucro. Mas mesmo assim, fizeram questão de vender, passar por amigo privado. Pois é, mas aí penalizar a população, como você falou, além de aumentar a tarifa, ainda tem essas questões técnicas, né, gente? Vocês viram essa questão do ar entrando no hidrômetro na casa da gente, né, Marcelo? E aumentando a conta de água. Olha, a gente perguntou aqui na palestra do Copri se vocês tinham passado por falta d'água aqui no Embu. Alguém aqui tem falta d'água em casa? Aqui na região? Você quer falar um pouquinho? Não? Alguém gostaria de falar sobre isso? Sobre o que é ficar sem água dentro de casa um dia, 2 dias, 3 dias? Né? A gente teve um problemão aqui, depois a gente vai mostrar os vídeos aqui para vocês, em Itapecerica da Serra, que estourou um cano da Sabesp aqui, você viu, né, Marcelo? Cada vez mais comum grandes acidentes na Sabesp. Estourou a adutora aqui em Itapecerica, estourou uma caixa d'água, um reservatório lá eu não me lembro a cidade, aqui na região do Cantareira, morreram pessoas, cada vez mais comum. E por que isso acontece? A Sabesp ela mandou embora um monte de técnico que era muito experiente. A nova empresa privada mandou esse pessoal embora e pegou gente
terceirizados. Muita gente não tem formação nenhuma na área. Então você imagina, é você falar assim, olha, eu não vou querer um médico, um cardiologista, eu vou contratar uma empreiteira para fazer a cirurgia do meu coração. Eu acho que não dá muito certo. É isso aí, gente. Essa caixa de escova mandou uma pessoa, né? Então, precarização, por quê? Porque manda embora para contratar por um salário mais baixo e a pessoa não tem conhecimento, porque é um conhecimento muito específico técnico. Gente, outra coisa que o Marcelo falou muito aqui é a questão do saneamento básico. A gente está aqui do ladinho do Pirajussara. Quando vocês passam por aqui, qual é o cheiro do rio? Como é que vocês sentem o rio? A gente já conversou um pouquinho sobre isso ontem. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Falar? O cheiro da água aqui é agradável? É legal? Do rio? Quando vocês passam aqui perto do rio, como é que vocês veem aqui? O cheiro é horrível, né? Não é legal. Rio Tietê. O Rio Tietê é cheirosinho? Só esgoto. Passa ali na marginal, né? Mas é isso. Então, o que o Marcelo está me explicando aqui, 50%, né, Marcelo, não é tratado aqui, né, na região. Então, gente, metade da água que a gente tem aqui circulando na nossa região é esgoto. Metade. Isso é muita coisa. É muito triste isso. A gente não pode deixar essa coisa, a gente tem que lutar para que isso mude. E aí eu te pergunto, Marcelo, você estava falando que a água que é coletada no esgoto, né, não é toda tratada, né, só uma parte, e vai lá para Barueri, quilômetros daqui. E aí você fez uma crítica de que seria interessante ter outras estações, porque não é possível isso. Por que a Sabesp não faz isso? Então, essa concepção de grandes estações era uma ideia mais para economizar com o funcionário. É uma grande estação, vem o pessoal que vai fazer o tratamento para uma cidade, já faz para outra, então retribui o funcionário. Só que isso inviabiliza, por exemplo, o tratamento em algumas regiões que demandam ali passar a população e muitas vezes tem o que a gente chama de interferência. Muitas vezes tem um rio, tem casas construídas, e aí fica caro remover, não é? Então, o correto nesses casos era ter mais estações espalhadas, ao invés de depender só de grandes estações. No caso, a água que a gente usa, 80% dela volta para o esgoto. A gente diz que mais ou menos 80%. Isso, quando a gente faz os cálculos lá de rede, é isso. Então, se a gente está usando, olha só, a Sabesp hoje, ela capta lá na represa 71 mil litros de água por segundo, em toda a represa da Grande São Paulo. Ou seja, 71 mil litros por segundo. 30% disso, segundo ela mesma, e a acesso, é perdido em vazamento. Então você tira 70, então vai mais ou menos 21 mil litros por segundo, vai cair aí para 50 mil litros por segundo. 80% disso vira esgoto, então vai ficar 40 mil litros de esgoto. Só que a capacidade da Sabesp de tratar hoje é só de 24 mil litros por segundo. A capacidade das estações. E não está na capacidade máxima, você entendeu isso? Então, até esse número que eles falam aí, ele está distorcido. Porque, olha, a gente tem metade da água do esgoto sendo tratada daquilo que de fato é coletado, né? A gente percebe aqui, né, na região, e o que acontece? Essa água toda vai para onde, Marcelo? Vai para dentro da Guarapiranga, que a gente coleta água para beber, é isso? Não, nós temos 3 bacias aqui, né? Aqui tem a bacia do Pirajussara, um pedacinho. Tem uma outra parte que vai para o Outro Dia, não é isso? E tem a outra parte do Ipumirim que
vai para o Guarapiranga. Depende de onde está a casa da pessoa, se não tiver o tratamento de esgoto, vai para esse córrego e pode ir para essa represa. Certo? Muitas vezes a pessoa joga ali no. Se a pessoa não tiver rede de esgoto, às vezes ela joga uma fossa, às vezes ela joga, sei lá, faz um esquema alternativo. Mas se for jogado no córrego, é certeza que vai para um desses três. Ou Piratiçara, ou Guarapiranga, ou algo do tipo. E o tratamento não funciona 100%. O tratamento de esgoto nosso, o tratamento de esgoto, ele é um tratamento convencional. Ele retira material particulado, ou seja, material plástico, areia, essas coisas ele tira, e ele tira matéria orgânica. Se tiver produto químico, aí já é diferente. Já é diferente. Aí não dá. E os resultados do desperdício que o senhor colocou, eu já citei para eles algumas vezes, quem já foi meu aluno aqui. Quando você passa na rua, vê esses canos estourados aí, vazando água o dia todo, é o desperdício. A própria Sabesp não fez como você colocou muito bem, a manutenção, ela não é feita a manutenção, então tem encanamento muito antigo, todo detonado, e os caras não trocam. E o pior de tudo, né, professor? Agora eles privatizaram. E o que vai ficar? Vai ficar igual é a privatização da Enel, né? Só para gringo ver, para o governo meter a mão no bolso, e o que precisa para a gente, para eles utilizarem, não vai rolar. Eu acho que você não estava na hora que eu falei do lucro da Sabesp 2024 a 2025. Ela foi vendida 32% por 14,8 bilhões. Só. Então, os 100% dela varia 46. Só em 2024 a 2025 o lucro da Sabesp foi de 18 bilhões. Em 2 anos. Em 5 anos vai dar os 46 se mantiver o mesmo ritmo. O que tem sido feito é redução do pessoal qualificado para contratar o pessoal que ganha menos. Então, ela contratou um monte de gatas, a gente chama de gato, que são pequenas empreiteiras, e essas pequenas empreiteiras fazem um serviço em determinados lugares. Você vai em estação de tratamento, tem empreiteira lá dentro, 10, 15 funcionários fazendo um serviço que era de um técnico que tinha 20 anos de empresa e conhecia tudo ali. Então, cada vez mais há um risco de redução da qualidade da água, redução da qualidade do serviço, porque o cara faz hoje, amanhã passa, e cada vez tem mais acidentes, como a gente viu aqui. Esse aqui estourou a adutora, tal, eu não sei qual foi o caso aqui, mas eu não estou falando que esse caso foi negligência profissional, não é isso. Estou dizendo que cada vez há tendência de ter esse tipo de coisa. E, por exemplo, você fazer uma rede nova e ser mal feita, e na hora que dá carga, ela explode, por exemplo. Há esse risco. Quando eu estava na engenharia da Sabesp, aconteceu. Eu fiz um projeto e o cara não fez de acordo com o que eu projetei. Quando colocou carga, estourou tudo, jogou água e danificou até casa. Então isso é possível acontecer se tiver cada vez menos profissional qualificado. Esse é o problema da privatização, né? Não só esse. Claro. Aumento de conta, redução de qualidade, falta de transparência, dano ambiental, os caras não respeitam o meio ambiente. E tem outra, para reestatizar é muito difícil, porque os caras compram deputados, bancam campanhas e não conseguem reestatizar com facilidade, é muito difícil. Quem está vendo a Enel aqui? Não tem, cara, isso é difícil pra caramba. Tem um caso de uma colega professora da tarde que eles passaram a fazer uma troca dos hidrômetros. Agora vai colocar aquele que futuramente você vai usar o QR Code, você vai mandar a informação para ele para você pagar a conta. Isso. Até assim usar tecnologia interessante. E o meu está funcionando normalmente lá, ainda não entrou esse sistema, mas o relógio está rodando normal. O dela era de um gasto, que eram mais casas dentro do local, R$250 de água, porque eram mais residências dentro do local. Trocou, colocou esse relógio novo aí, que depois vai entrar o tal do QR Code.
está vindo R$1.000 de consumo. Aí a nora dela foi procurar saber por quê. O que está acontecendo de errado? Gastava 250, quadriplicou. Então ainda tem a oferta do serviço que ele é meio meia boca, né? Vamos dizer assim. Esse relógio novo que está sendo colocado agora, ele transmite direto os dados. Eu não sei se aqui é esse. Ele usa chip de celular para conectividade. Parece que é isso aí. Ainda não entrou em vigor o chip, mas futuramente. Os caras podem colocar também no corretor. Você lê aí para aplicar. Quando o cara vai fazer a troca desse hidrômetro, do hidrômetro antigo para esse, o que mais acontece, o que acontecia também na nossa época, e os caras sabiam disso, a gente sabia, então tomava todo cuidado, é de estourar o pé do cavalete. Porque você vai forçar para colocar a peça ali. E muitas vezes estourava, é onde dá mais vazamento. Só que aí, quando acontece isso, eles falam, ó, não tem jeito, você vai ter que parcelar a conta. Já entrou no nosso caixa, agora não tira mais. Então é isso, né? Infelizmente. Pode perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos fazer uma votação. Aqui o pessoal do som, se a água é um recurso essencial para a vida, por que existe desigualdade em acesso à água no Brasil? Olha, a gente está numa sociedade de classes sociais, uma sociedade capitalista, que quem tem dinheiro está no topo da pirâmide, está lá da pirâmide, eles têm acesso a todos os recursos, todos os benefícios do nosso mundo, da nossa tecnologia. As pessoas excluídas dessa sociedade, por exemplo, as pessoas que não têm condições de comprar uma casa, por exemplo, vai para uma ocupação. Um terreno na beira de um córrego, na encosta de um morro, correndo o risco da inundação ou do deslizamento de terra. Nesses locais, por exemplo, não chega água encanada, porque é uma área com problemas de titularidade irregular, então as empresas não entram. Além disso, tem as regiões afastadas, tipo do interior, que ali é mais difícil porque a casa fica longe uma da outra. Nesse caso, tem que ter solução alternativa. E aí precisa ter investimento público para isso. Poderia ter poço profundo, os artesianos, naquelas regiões, para atender essa população. Na região Nordeste, por exemplo, nos últimos 20 anos, 25 anos, aumentou muito o acesso à água, por conta da instalação de cisternas coletáveis de chuva e a abertura de postos para comunidades. Só para vocês terem ideia, né? Isso parece besteira. Claro que o fator não foi só esse. Mas se você pegar a expectativa de vida no sertão brasileiro, no sertão, na área, no semiárido brasileiro, do ano 2000 até 2025, a expectativa de vida cresceu quase 10 anos. Cara, quanto vocês dariam para a avó de vocês viver mais 10 anos? Isso é uma coisa, claro que não é só por conta da água, é por conta dos programas sociais, tem uma série de coisas. Então o acesso à água, ela faz parte também do acesso a outros recursos, infelizmente. Se a Sabesp ou outra empresa tivesse uma das indústrias que transformou água salgada em água doce, a senhora acha que essa crise melhoraria? Nós temos um problema aqui em São Paulo para pegar água salgada e tratar e mandar para cima. Nós estamos aqui deve ser a cota 790, por aí, aqui. Ou seja, nós estamos a 790 metros só acima do nível do mar, aqui. E estamos mais ou menos a uns 300 quilômetros de distância aqui do litoral, com todas as curvas que faz na estrada. A gente teria que bombear água 790
800 metros de altura, para poder chegar aqui na pressão correta, chegar numa caixa d'água. Além disso, transportar 300 km de distância. E além disso, utilizar um sistema extremamente caro. Dessalinizar água do mar é um modelo caro. Normalmente se usa osmose reversa, que é um modelo caro, entope, aquele sistema de membrana, estraga, então não é uma coisa barata. O mais barato é preservar a água que a gente tem. A gente não tem assim tanta escassez de água. A gente está com escassez por conta da mudança tal, que foi feita no uso da terra tal, mas nós ainda temos água que podemos utilizar. Melhor é preservar, sai mais barato, plantio de árvores, limpeza de córrego, tratamento de esgoto, redução das perdas físicas de água. Se a gente reduzir as perdas físicas de água, já resolve grande prazo de problemas. O vazamento, né, Marcelo? Isso, vazamento. 30% da água a gente perde, né? E vazamento. Vou fazer uma provocação aqui, uma pergunta. Gente, lá em Itapecerica, a gente está falando com a população lá e muita gente, quando vai para a torneira e coloca água no balde branco, ela está com cor de chá, marrom, um pouco mais escura. Alguém tem passado por isso aqui em Itu? Vocês têm visto isso na casa de vocês? Não? É isso que está acontecendo em Itapecerica da Serra. E, Marcelo, quando você fala dessa preservação toda e dessas perdas, né? Você falou que a gente está correndo o risco de ficar sem água aqui, né? Aqui na Preservada a gente vem acompanhando o nível do reservatório da Guarapiranga, que atende grande parte aqui, que também tem o Alto Cotier, que é o Itendimbu, né? Mas a gente tem olhado mais o Guarapiranga. E a gente tem percebido o seguinte, que a previsão de chuvas tem caído. Quer dizer, a previsão não, a chuva efetiva. Então, existe assim, uma previsão de chuva, só que o que se realiza está aqui embaixo. Então, as chuvas estão ficando mais escassas, né, Marcelo? Como é que você vê esse risco aqui na nossa região, Marcelo? É por causa do desmatamento? O que está acontecendo aqui com a gente? Então, eu já tinha até comentado, quando eu mostrei o mapa de São Paulo. São Paulo foi a terra da garoa e chovia quase o ano inteiro. Chovia um mês seguido, aquela chuvinha fina, garoinha e tal. Ou seja, o regime hídrico era mais ou menos constante. Nós então estamos entrando num modelo parecido com o semiárido. Chove pra caramba, forte, inunda tudo, despenca a água, aí reduz, aí entramos num período de escassez e depois chove de novo. Isso é em função do desmatamento, grande parte. Tem uma parte que é em função das mudanças climáticas mesmo, mas o desmatamento reduz a incidência de chuva, porque reduz a umidade relativa do ar. A umidade do ar cai. Então, aquele rio voador que eu falei que vem da Amazônia para cá, ele é meio que interrompido, ou seja, essa massa de ar, ela reduz a sua quantidade de água que tem nela, ou seja, e chove menos nas regiões aqui do sul e sudeste. Quanto mais desmata aqui a região centro-oeste, ou seja, aquela parte do cerrado brasileiro, quanto mais desmata essa região, menos chuva chega aqui na região sudeste. Menos. E parece que não tem limite. Os caras estão querendo tirar dinheiro a qualquer custo. Então desmata, cria põe, faz lavoura, cana-de-açúcar, soja e as árvores que fazem a evapotranspiração deixam de existir. Então nós corremos risco sim. Inclusive, tem um estudo que está até na parte lá, que eu vou deixar para vocês, que chama Cenários Ambientais 2020. Nesse estudo Cenários Ambientais 2020, que foi feito pelo pessoal do governo, na época, da Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, um estudo muito interessante, e lá tem um cenário provável. Cenários ambientais, o cara fala, se fizer isso, vai acontecer tal coisa. Se não fizer, vai acontecer tal coisa.
cenários, probabilidades. A probabilidade de ocorrer uma crise entre 2018 e 2026, é previsto esse período, era em torno de 80% entre nós e Campinas. Aconteceu essa crise? Não foi antecipada, ela aconteceu em 2014. O estudo errou, ele foi muito, como é que ele fala assim, otimista. A crise veio em 2014 e nós ficamos por alguns dias para ter um colapso total no sistema de abastecimento de São Paulo. Gente, era coisa de 15, 20 dias. Se não tivesse chovido antecipado em 2015, a gente teria ficado totalmente sem água em São Paulo. Choveu antecipado, choveu em setembro. E normalmente se chove em outubro. Então, assim, esse cenário de que vai ter uma crise de abastecimento agudo aqui, ou sei lá, extremo aqui na região metropolitana de São Paulo, é certo que vai acontecer se não tomarem medidas para reduzir a perda de água, para não tratar o esgoto, de não tratar e reusar o esgoto, para não reduzir, por exemplo, a dependência das represas. Nós temos represas aí, está aumentando o número de água em represas. A gente agora está coletando água lá do Paraíba do Sul, revertendo Cantareira. A gente fez um sistema novo aqui no São Lourenço, faz uns 10 anos, 15 anos. Tem a reversão do Rio Guaió, no sistema Alto Tietê. Está usando o braço da Pires, lá do Rio Grande, do Alto Tietê. E assim, a gente está aumentando a quantidade de água dos mananciais, só que a gente não está reduzindo aqui as perdas. Precisa reduzir perdas, senão a gente vai ter, com certeza, não sei quando, daqui 2 anos, 3 anos, 5, sei lá quando, se não tiver mudança, vai acontecer um problema de colapso do sistema de abastecimento. Precisa mudar essa política de tratar com desprezo a água. É um desprezo. Vamos pegar, vamos tratar com distribuir, se perder, não tem problema. Não pode ser assim. Como essa mesa que trabalha para evitar crises hídricas em nós de 2014 em São Paulo? 2014, a partir de 2013, 2014, 2015, foi nesses 3 anos. Naquele momento, a Sabesp ela aumentou o número de reservatórios, ou seja, aumentou a quantidade de água de mananciais, como? Fazendo a transposição do Paraíba do Sul, Cantareira, aumentando o tratamento, criando o sistema São Lourenço, fazendo a transposição do Guaió para o sistema Alto Tietê, fazendo a interligação total das represas. Por exemplo, a água que a gente usa aqui, vocês usam uma parte do sistema Cotia e outra parte aqui do Guarapiranga. Uma parte de Imbu, uma parte do Cotia e outra parte do Guarapiranga. Esses sistemas, eles são interligados. Quando um está com menos água, o que tem mais água abastece uma região maior. Por exemplo, hoje o sistema Cantareira, ele está com nível muito baixo. Então, nessa situação, ele é recuado. Outros sistemas com área do sistema Cantareira para abastecer. Beleza? É assim, é uma forma de minimizar. Agora, o correto é aumentar, o correto é reduzir as perdas. Uma das coisas é isso. Aumentar o uso de água de chuvas, por exemplo. Pode usar isso, a água de chuva. Deveria ser uma política para aumentar o uso da água de chuva, para você usar menos. Outra política. Não dá para colocar grandes empresas como prioridade para uso de água potável para dar descarga no banheiro. Você pode usar outro tipo de água para essas empresas, né? Pode fomentar o uso de água de chuva, mesmo água de reuso do esgoto. Som.
o que você colocou, aqueles, lembra quando eu falei na aula 6 sobre recursos hídricos? Então ele colocou tudo, as informações, o que deve ser feito. E entra naquela questão de gestão pública dos recursos naturais, do recurso hídrico. Por quê? Você falou, olha, a crise foi em 2014, ela se antecipou em relação à previsão que eles tinham. Então, primeiro, previsão, ela falhou. Segundo, faltou planejamento, porque vocês ficaram preocupados. Ele colocou, todo mundo pergunta, dessalinização da água do mar. A gente tem, o nosso país tem 1/5 de toda a água doce do planeta. A gente não tem necessidade de salinizar a água. O problema é que, além de toda essa situação, tem duas coisas: o excesso populacional. Nós estamos numa região que nós somos um dos 38 municípios que ao redor de São Paulo formam a maior região metropolitana da América Latina. São mais de 20 milhões de habitantes. Então, muito se consome água. Então, precisa agora gerenciamento. Ele colocou todas as alternativas. Se um sistema está com problema, o outro bombeia água para ele para substituir, para poder cobrir a parte dele. Mas o que acontece? Se a gestão pública, por parte de prefeituras, governo do estado, não fizer o papel dela, que é gerenciar, fazer o planejamento correto, para captar água de todas as formas para poder utilizar, a gente não vai ter condição. E outra coisa que ele colocou importante: a água é potável para usar para nós, consumidores comuns. Uma empresa não tem necessidade de ter água potável para usar, ele pode usar água de reuso, pode tratar a água que eles têm para esfriar a máquina para poder continuar trabalhando. Mas não, a água é utilizada para eles. E outra coisa que eu falei para vocês: quando tem crise, falta de água, você acha que falta água no bairro Nobre, no Morumbi, no Brooklyn? Você acha que a piscina do Bacana vai ficar vazia? Não vai ficar. Mas o povão da periferia, que não acorda, vai ficar 2, 3 dias sem água. Um dia sim, 2 sem. Por quê? Periferia. Desculpa a expressão, mas a visão deles é assim: para pobre, qualquer coisa que tá bom. Mas o Bacana não. A piscina dele vai estar cheia de água, a empregada dele vai lavar a calçada com crise hídrica, como aconteceu em 2014. Então, gente, a gente está caminhando para o encerramento, né? Então, depois da sua pergunta, depois eu queria só dar uma palavrinha e a gente já vai encerrando, tá bom? Precisa ver se mais gente quer perguntar. Tem mais pergunta aí? Não, se alguém quiser, pode perguntar, sem problema algum. Qual seria a maior crise ou maior acidente que o senhor presenciou na sua carreira? Qual a maior crise ou o maior acidente que o senhor já presenciou na sua carreira? A maior crise foi em 2013 e 2015 de abastecimento. Essa foi a maior crise que nós tivemos. Acidente com água, está vendo? Olha, para mim foi esse que teve agora lá no reservatório lá de... não sei se é Guararema, não esqueci na cidade. Isso para mim foi o maior acidente que nós tivemos. Porque morreram pessoas. Em nosso trabalho, nós já tivemos morte de pessoas no exercício da função. Às vezes o cara dava uma bala, houve soterramento ali. Ou o cara entrou no posto de visita e morreu lá embaixo porque tinha gás. Isso já aconteceu. Inclusive, era muito comum antigamente. Quando eu entrei na Sabesp, acontecia bastante isso. Eu entrei em 91 na Sabesp, entrei como estagiário, comecei no curso em 92. E fui demitido em 2015, por conta dessas cirurgias inclusive, né? Aí assim, mas eu nunca vi um acidente igual esse de estourar um reservatório. Nunca. Teve uma vez lá na Penha, no reservatório lá, mas não chegou a esse ponto. Inundou tudo lá, tal, mas não chegou desse jeito. Obrigada, Marzene. Gente, nós vamos caminhando então para o encerramento. Queria agradecer